Romanos capítulo 5, versos 3 e 4 diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Meus queridos irmãos e irmãs, diariamente nós enfrentamos diversas situações de tribulação na nossa vida. Nós temos tribulações no relacionamento conjugal, no relacionamento com a família, com irmãos, com pai, com mãe, com amigos, tribulação nas finanças, nas decisões que nós precisamos tomar, em inúmeras situações. E eu quero aqui que você reflita nesse momento na seguinte pergunta: como você tem enfrentado as tribulações da sua vida? As tribulações, elas exigem da nossa parte um confronto, uma resistência. Isso vai nos tirar do nosso conforto de vivermos tranquilamente, sem nenhum incômodo, sem nenhum problema. Então, para nós enfrentarmos corretamente as tribulações, nós precisamos entender qual é a visão de Deus sobre as situações. Não a visão humana, mas a visão de Deus. Em Romanos 5, a partir do verso 3, que nós acabamos de ler, nos dá um ensino sobre isso. Diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Então Deus aqui nos ensina que a tribulação, ela produz em nós paciência. Poderia ser trocada essa palavra paciência, traduzido também como resistência. E a paciência produz experiência, e a experiência, esperança. Isto significa o quê? Na visão de Deus, as tribulações que nós enfrentamos diariamente, elas são úteis para que nós cresçamos e não para que nós sejamos enfraquecidos, desanimados. Então, nesse momento, você e eu, nós precisamos assumir, entender a visão de Deus sobre as tribulações, para entendermos cada situação, cada desafio que nós viemos a enfrentar. Porque nesses desafios é que nós vamos ser aperfeiçoados. É isso que a palavra de Deus diz. E quando nós enfrentamos, se caso nós não enfrentássemos situações difíceis, nós não cresceríamos, nós não teríamos experiências, nós não seríamos aperfeiçoados, nós não iríamos vencer essas dificuldades e não haveria nenhum tipo de transformação em nossa vida. Então entenda que a tribulação que você tem que enfrentar hoje, ela vai servir como experiência para que você possa vencer desafios futuros, desafio de amanhã. Eu vou usar novamente o exemplo de Davi e de Golias. Davi, ele teve esse conhecido desafio com Golias, mas antes de enfrentar o gigante Golias, ele teve outros desafios também. Ele fala na passagem que ele já teve uma experiência com um leão que tentou tomar as ovelhas. Em outro momento também ele matou um urso que também queria pegar ali o rebanho. Então essas tribulações de Davi permitiram que ele tivesse certeza que Deus faria ele vencer o gigante Golias, mesmo que ali parecia improvável aos olhos de todas aquelas pessoas que estavam ali no local. Então as tribulações, as dificuldades que Davi enfrentou produziram nele paciência e a experiência necessária para que ele vencesse aquele desafio com Golias. No verso 37 de 1 Samuel 17, Davi diz o seguinte: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então, meus amados irmãos e irmãs, lembre-se, as suas tribulações de hoje, elas servirão para você ganhar, alcançar experiência para as tribulações que virão. E vai servir também para que você aconselhe, para que você ensine outras pessoas que passam, ou conforte outras pessoas que passam por as mesmas dificuldades que você passa hoje. E também vai servir para que você seja aperfeiçoado, para que você seja transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então esse é o nosso devocional de hoje. Que Deus te abençoe, que você viva esse dia para a glória de Deus.